Então o Seth Rollins perdeu o título universal depois de conquistar esse cinturão na WrestleMania 35, né? Ele acabou perdendo pro Brock Lesnar, o mesmo cara que ele havia derrotado na WrestleMania, acabou levando o cash, como vocês puderam assistir nesse último Extreme Rules. E aí rolou uma discussão sobre isso, porque muita gente disse que o Seth Rollins tinha que perder mesmo o título, porque o reinado dele tava uma porcaria, e tal. Então vamos falar sobre isso, né? O reinado do Seth Rollins realmente foi horrível, foi ruim, foi o pior reinado do título universal na história e tal. É o seguinte, a gente tem que relembrar que esse reinado começou em abril e o Seth Rollins perdeu em julho, ou seja, ele teve um reinado de cerca de 3 meses mais ou menos. Foi no comecinho de abril ali, na segunda semana de abril, e acabou aí na segunda semana de julho. Então foi tipo isso, passou lá abril, passou maio, junho, julho, deu 3 meses mais ou menos. Eu acho que a gente tem que então relembrar como foi essa caminhada, que foi basicamente lá uma feud com o AJ Styles, onde os dois se enfrentaram no Money in the Bank e fizeram uma luta incrível, uma luta ótima, uma luta que inclusive foi bem avaliada para quem dá sempre moral para notas, né? 4 estrelas e meia. Então foi um combate assim que foi ótimo para começar o reinado dele. Aí teve aquela caminhada rumo à Arábia Saudita, né? Que era o próximo especial da WWE. E lá então ele ia enfrentar o Corbin, só que na verdade a feud dele estava sendo com o Brock Lesnar, né? Não estava sendo exatamente com o Corbin, porque o Lesnar estava aparecendo toda semana, ameaçando que ia fazer o casting no Seth Rollins, chegou a dar uma sua no Seth Rollins, mas não quis fazer o casting por motivos que a gente até hoje não entende. E aí chega no dia do combate na Arábia Saudita, ele ganha do Corbin, e o foco era o Brock Lesnar depois da luta. Todo mundo tá esperando ele, porque o Brock Lesnar disse que ia usar a pasta naquele dia. Ele aparece, vai lá então, tenta fazer o uso da pasta dele, só que aí o Seth Rollins é ligeiro, joga a pasta pra lá, dá uma sua no Brock Lesnar, sobrevive ao Brock Lesnar. E ele tava sendo bem B10 nesse sentido, né? Porque ele tava sendo um cara de atitude, não tava sendo aquele babyface underdog. Ele tinha lá batido AJ Styles, feito discussões pesadas com o próprio AJ Styles, numa época que os dois eram babyfaces. Depois foi lá, pegou o Corbin, venceu o Corbin, conseguiu sobreviver ao Lesnar. No mês seguinte, seguiu a feud dele com o Corbin. E ele tava sendo um babyface de atitude, ele tava batendo no Corbin em todo momento, pegando cadeiradas e dando no Zayn, dando no Owens, dando cadeirada no Elias, em todo mundo que se oferecia para ser o juiz do Corbin. Tava legal essa storyline, tinha muita gente elogiando, muita gente gostando, né? Porque era a primeira vez que um babyface tava sendo ali ousado igual ele. E aí acabam escolhendo a Lacey Evans como juiz ali do combate deles pro Stamping Grounds. A partir daí que o reinado dele começou a ficar mais tosco, né? Escolhendo a Lacey Evans ali, e aí acabou envolvendo a própria Becky Lynch nessa história toda, e de um mês pra cá começou então essa feud de casais. Então a gente pode dizer que se tem algo chato nessa rivalidade deles, foi a coisa dos casais, e que faz um mês que teve isso, e que provavelmente após os Extreme Rules acabaria de vez isso, e ele poderia voltar ao foco que estava anteriormente, ter outro desafiante ali, um Strowman, um Cesaro, um Black, o próprio AJ Styles de novo, só que como Rio, o Ricochet, enfim, inúmeras opções para o Seth Rollins enfrentar no SummerSlam na sequência e voltar ao foco dele. Foco que saiu nesse último mês. Então dizer que o reinado dele estava horrível por causa do último mês não dá bem para definir isso, sabe? É você ignorar o que aconteceu anteriormente e ignorar até o que poderia acontecer nos próximos meses seguintes, sabe? Então quem tá jogando esse argumento pra galera é muito aquela galera que não gosta do Seth Rollins, é anti-Seth Rollins, então tava esperando algum deslize para querer puxar o tapete e dizer que não, ele tem que perder. Mas vamos lá, mesmo que for o caso do Seth Rollins realmente ter que perder esse título universal, eu até concordaria ele perder, sei lá, pro SummerSlam agora, tipo, tá bom, bom tamanho. Mas assim, pro Brock Lesnar, era a melhor opção o Brock Lesnar, porque, vamos lá, o que o Brock Lesnar fez com esse título nos últimos 2 anos? Ele pegou esse título universal, segurou e não tirou mais a mão. Ele simplesmente ficou 2 anos seguidos dominando o título, não aparecendo quase nos shows, defendendo em pouquíssimos pay-per-views. Claro que quando ele aparece, ele consegue ainda ser interessante em alguns momentos. Ele teve alguns combates bons, mas você conta no dedo, sabe? 3 combates ali de cada 5, 6, sabe? É muito pouco para quem é o principal campeão da WWE, porque o título universal é o principal título da WWE no momento. Então, ele fez isso 2 anos seguidos. Você fazer o Brock Lesnar pegar o título pelo 3º ano seguido por conta de um mês ruim de reinado do Seth Rollins, um mês, tipo assim,
não dá, é muito exagero. E aí você sabendo ainda que ele deve ficar o 3º ano seguido fazendo o que ele vinha fazendo nos últimos 2 anos, por causa de um deslize de um mês que o Seth Rollins teve, não dá, cara, não encaixa. Tinha opções pro Seth Rollins perder esse título, diversos outros nomes ali, e os próprios que eu citei que poderiam ser bons desafiantes, poderiam ser bons campeões. O Strowman finalmente pegando o título, o Drew, o AJ Styles Hill agora, talvez, fazendo isso, o Cesaro pra ter uma moral, eu não sei. O Roman Reigns, quem sabe, Roman Reigns contra Rollins de novo em mais um pay-per-view, já que eles só lutaram uma vez em pay-per-view, sabe? Mas aí fizeram o Brock Lesnar pegar esse título, sabe? Você dizer que é melhor ter o Brock Lesnar, que fez tudo o que ele fez nos últimos 2 anos aí, que tava geral reclamando dos shows semanais aí ficarem sem o título principal, da qualidade, de sempre ser o Lesnar, sempre o Lesnar vencer, inevitável, e aí de repente por conta de um deslize de um mês, que às vezes nem é culpa dele, foi os criativos, os anteriores, não foi nem o Heyman e o Bischoff que decidiram isso, foi os anteriores, que até saíram já, colocaram lá o cara pra lutar por um mês nesse reinado que ele teve, e aí pronto, não, é melhor ter o Lesnar mesmo, sabe, por conta de deslize de um mês, o que fez 2 anos ruins, vai lá e pega dele, não encaixa, sabe, é muito pouco já pra jogar a toalha e falar que o Lesnar é melhor que isso. Então, foi um erro assim histórico que a WWE fez em fazer uma coisa dessa. Dizer que o Brock Lesnar é uma melhor opção do que ter o Rollins como título universal, ou qualquer outro que poderia vencer do Rollins, porque não é um negócio onde só tinha Seth Rollins ou Lesnar para escolher. Tinha o Seth Rollins e muitos outros além do Lesnar. E ainda o Lesnar fazendo isso com o Cash, utilizando uma pasta que poderia ser de qualquer outro também. A gente viu no Money in the Bank lá aquele combate excelente que teve, e no fim das contas nenhum daqueles caras ganhou. Até gente que não participou do Money in the Bank poderia ser vitorioso, tipo Owens, o Zen e tal, sabe? Então, é um absurdo isso, sabe? É um negócio assim que, olha, sinceramente, a WWE tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira com a gente. Vamos ver, quem sabe um milagre faça o Brock Lesnar aparecer em todos os shows esse ano, mas eu duvido. Ele vai defendendo o SummerSlam e depois volta lá em novembro por aí. Mas é isso, né, galera? Comenta o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.